Glória a Jesus. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor para meditar alguns minutos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. 1 João 1:7. Vou tentar não dar trabalho para Lucas aí, que eu fico me mexendo aí, fica ruim para gravar aí, né? Vou ficar parado aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Um versículo bem conhecido, que diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Meus amados, esse texto nos fala de comunhão, e eu queria falar sobre os dois aspectos da comunhão que esse texto fala. Ele apresenta dois aspectos de comunhão que é muito importante, que são muito importantes para nós, e nós não podemos de forma nenhuma desprezar nenhum dos dois aspectos que o texto nos revela. Ele inicia dizendo: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Ele está mostrando que o primeiro aspecto da comunhão é a comunhão com Deus, que cada crente, cada pessoa deve ter. Isso é muito importante. Tem gente que só quer ter comunhão uns com os outros, mas não tem comunhão com Deus. Você vê que isso é muito claro no mundo. Tem gente que é muito bacana, né? Tem comunhão com todo mundo, mas não tem com Deus. E aí é complicado. Se perde por causa disso. Tem gente que tem uma forma de fazer logo amigos, etc., mas não tem comunhão com Deus. E a Bíblia está dizendo que o primeiro aspecto é andar na luz para ter comunhão com Deus. Então, para ter comunhão com Deus, primeiro é preciso ter fé, como diz em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima-se dele creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, para ter comunhão com Deus, em primeiro lugar, nós temos que crer nele, ter fé nele. Acreditar que Ele existe e acreditar que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Porque muita gente até talvez gostaria de ter comunhão com Deus, o problema é que ele não acredita que Ele existe. Há muita gente no mundo assim, e até gente na igreja, que talvez creia parcialmente, como o pastor Sérgio, que era ali de bancário, sempre conta. Ele conta que uma irmã estava orando, pedindo algo a Deus. Não sei se ele estava na campanha de oração lá e estava orando do lado da irmã. E a irmã descreveu uma casa muito bonita que ela estava pedindo a Deus, né? Ela pediu uma casa com 4 águas, com 3 quartos, Jesus, tu podes. E ele ficou tão maravilhado, ele disse: só mulher de fé. E quando ela terminou, que eles levantaram, ele escutou ela sussurrando: agora Ele dê. Aí ficou tudo. Então tem gente que crê parcialmente, mas para ter comunhão com Deus, tem que crer que Ele existe. Para ter comunhão com Ele, precisamos se achegar a Ele. Como diz Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Nós precisamos nos achegar a Deus, meus irmãos. Nós não temos que nos distanciar de Deus. Muitas vezes nossas fraquezas, nossos cansaços espirituais, né? Porque humanamente todos que trabalham têm cansaço, têm estafa, mas às vezes você está cansado espiritual. E tem mais uma coisa, isso aqui é um alerta que Deus está dando para nós. Um cansaço sem batalha nenhuma. Tem crente que está cansado na fé sem batalhar nada. Sem estar lutando contra o diabo, contra o pecado, contra a daga, mas está cansado. Mas sabe por que está cansado? Porque você está indo para distante de Deus. Nesta noite, se você quiser descansar e ser renovado, Deus está dizendo: chegai-vos a mim, aí eu vos chegarei a vós. A pessoa vai se distanciando, mas vai contrário ao que a Bíblia diz. Para você ter comunhão com Deus, você tem que se achegar a Ele. Sabe por quê? Porque Deus nunca sai do lugar dele. Nós é que nos distanciamos. Um certo pastor, brilhantemente, num livro que eu li, disse assim:
Deus é como um farol. O farol sempre fica no mesmo lugar. Agora, os pescadores vão entrando para o mar adentro. E às vezes pegam um mar revolto, uma tempestade. Mas quando ele observa lá no horizonte, ele vai ver o brilho do farol dizendo: venha, é aqui, ó, esse é o caminho certo, essa é a direção certa. Esta é a ação de Deus. Deus está dizendo a nós que navegamos nesse mundo aí em trevas: achegai-vos. Eu estou iluminando e mostrando a vocês que eu sou o farol, que estou levando vocês para o caminho certo. Para ter comunhão com Deus, precisa se chegar a Ele. Para ter comunhão com Deus, meus amados irmãos, é preciso confessar os nossos pecados, como diz 1 João, o versículo anterior, os dois posteriores, quer dizer, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar a toda injustiça. Nós temos que confessar. Muita gente se afasta de Deus porque começa a pensar que não tem pecado. Ou começa a achar, né? Tem gente que até acha que tem pecado, mas começa a achar que o que está fazendo não é mais pecado. Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho lido a Bíblia constantemente e eu tenho visto que ela não tem mudado. O que era pecado, nem no tempo de Jesus, antes de Jesus, para mim a Bíblia continua dizendo que é pecado. Mas tem gente que acha: não, isso aí mudou não, mudou você. A Bíblia continua digna de toda aceitação e condenando as coisas que se faz nas trevas. Mas se você reconhecer o seu pecado e confessar a Ele, Ele é fiel, como está dizendo, e justo para nos perdoar. Para ter comunhão com Deus é preciso andar na luz, como o próprio texto está dizendo. E os versículos agora anteriores, versículos 6 e 7 de 1 João capítulo 1. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz. Andar na luz é andar de forma que todos possam ver o que você faz, porque você não se envergonha de nada que você faz. Andar na luz é andar em um caminho que as pessoas possam ver tudo que você diz, ouvir, enxergar, entender, porque você não se envergonha de nada que você faz. Andar na luz é andar no caminho de Deus. E quem anda na luz tem comunhão com Deus. Mas quem não anda na luz vai perdendo a comunhão com Deus. Isto é a Bíblia que nos diz. Para termos comunhão com Deus, nós precisamos totalmente, integralmente, intimamente ter comunhão com o seu Espírito Santo. Porque a Bíblia já está dizendo: quem é o Espírito? É o Espírito de Deus. Sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, assim como Jesus, é Deus doando uma parte dele para nós. Isto é uma coisa grande. Quando você crê no Espírito e é cheio do Espírito, Deus está dizendo: eu tirei uma parte minha e eu botei dentro de você. Sinta a presença dele. Aleluia, aleluia. Um dia uma pessoa me perguntou: onde está o Espírito Santo? Eu disse: está aqui, está aí, está em cada crente que crê. Ele não é visível, mas ele, aleluia, como disse Jesus a Nicodemos, ele é como um vento, que nós podemos, aleluia, sentir o seu agir. Você não vê o vento batendo na vela do navio, mas vê o navio seguindo na direção do vento. A mesma coisa, o Espírito nós não vemos, mas sentimos ele agindo em nosso favor. Sentindo ele restaurar, renovar, perdoar. O Espírito Santo é Deus, e como Deus, ele é o nosso amigo íntimo, porque ele é o que sabe tudo que nós falamos, pensamos, dizemos. Quem tem comunhão com Deus, precisa ter comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Eu fico até pensando como é que tem cristão por aí que não crê no Espírito Santo de Deus. É muito difícil, é muito complicado. Você não crê no Espírito Santo de Deus. É muito complicado você não crer que o Espírito Santo age, porque é inegável a ação do Espírito Santo. Eu conheci um irmão de uma dessas igrejas que não cria que o Espírito Santo agia mais, né, os chamados cessacionistas. Mas ele disse que fugia de igreja pentecostal.
fugia, né? Porque a igreja pentecostal se difere das outras, não porque é melhor, mas porque crê no agir do Espírito Santo. Aí ele disse que teve um culto de formatura aqui em Parnamirim, e ele disse, não é possível que no culto de formatura o Espírito Santo venha usar alguém para mim. Aí eu fiquei perguntando assim, meu Deus, tu estava preocupado com isso, então tu crê que o Espírito Santo usa? Né? Eu fiquei pensando, num culto de formatura, uma irmã que estava lá, aleluia, começou a ser usada, ela disse assim, ô Jesus, me segura só aqui, para eu não fazer escândalo aqui. Aí ela foi se segurando, mas chegou o irmão daquela igreja, chegou no ouvido dele e disse assim, diz o Senhor manda te dizer, porque tu não crê no Espírito dele, porque tu não crê na ação dele, porque tu não crê que ele cura mais, porque tu não crê que ele faz, só para tu saberes, aquela situação que tua mãe está passando, eu vou curar ela. E eu disse, e aí? Ele disse, com 15 dias ela estava restaurada. E eu disse, e agora? Eu disse, agora é inegável, não tem como eu negar que o Espírito Santo não age. Irmão, o Espírito Santo é vivo como Deus, é vivo como Cristo, é vivo. E nós precisamos ter comunhão com Ele para termos comunhão com Deus. Esse é o primeiro aspecto da comunhão, ter comunhão com Deus. Porque não adianta eu ter comunhão com os outros, mas não ter com Deus. E tem mais, quem não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos. Pode ver, isso é o texto que está dizendo. Ele está dizendo, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ele está dizendo, está correlacionado a comunhão uns com os outros, com a comunhão com Deus e com andar na luz. Crente que vive arrumando confusão, eu não tenho nem medo de dizer, é porque vive em trevas. É só isso aí. Crente que vive brigando dentro de igreja, arrumando problema com um com o outro. Crente que vive arengando com um vizinho, arengando com um com o outro, é porque tem alguma coisa que não está na luz. Mas se você andar na luz, você vai sentir comunhão com Deus. E no mesmo momento, o desejo de ter comunhão com seu irmão. Esse é o aspecto. Segundo aspecto, ele diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Ele, e também uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O segundo aspecto é, além de ter comunhão com Deus, é agora, com a sensibilidade que Deus colocou quando você tem comunhão com Ele, também ter comunhão com os irmãos. E meus amados, vocês sabem que a Bíblia, ela não oculta nada. Nós sabemos que tem alguns pregadores por aí agora ocultando, mas a Bíblia não oculta nada não. A Bíblia poderia ocultar o pecado de Davi, mas por que ela não oculta? Porque ela mostra a verdade. Se Davi não tivesse pecado, ela tinha dito que ele não tinha pecado daquele pecado, certo? Como você olha para Daniel, e tem gente até que pensa que Daniel não pecou. Por quê? Porque ele não teve nenhum pecado escandaloso. Ele pecou, mas não foi um pecado terrível como aquele de Davi, e como de outras pessoas, como Pedro, que negou Jesus. A Bíblia, ela não procura ocultar nem nada, ela mostra a verdade. E uma coisa que a Bíblia me mostra, sabe o que é? É que entre irmãos sempre haverá problemas. Sempre. Minha mãe está ouvindo, talvez até irmão meu esteja ouvindo. Eu nasci num lar que tinha 4 irmãos. A gente arengava, como dizia aí no interior. Tinha as arengas, um empurrava o outro, um às vezes se chateava com o outro. Tinha as arengas mesmo. Então, a Bíblia está nos mostrando aqui alguns textos que existe também alguns problemas dentro da igreja, porque talvez algum irmão não concorde com a ação de outro e assim sucessivamente. Por exemplo, Atos capítulo 15, do versículo 37 ao 39, mostra que Paulo teve um certo problema com Barnabé, por causa de João Marcos. Porque Paulo não queria levar João Marcos, porque achou ele muito novo, etc, etc, na primeira viagem missionária. Mas Barnabé via em João Marcos um obreiro. Veja, a gente prega muito que Paulo é um homem de visão, mas aqui ele não teve visão. Talvez porque está chegando agora ao cristianismo, está sendo um obreiro novo, está sendo um missionário novo. Mas Barnabé, que já era um homem, já antes de Paulo, que já tinha um caráter mais definido pelo Espírito, porque você não pense que o Espírito Santo, porque você tem 70 anos, ele não trabalha em você ainda, trabalha. Você tem 60, 70 anos, mas Deus ainda trabalha. Você pode ter 20, 30 anos de crente, mas o Espírito Santo todo dia tem que tirar alguma coisa, tem que aparar alguma aresta, tem que limpar alguma coisa.
Porque nós somos seres humanos assim. E aí, eles tiveram uma não pequena contenda, como diz o texto. Contenderam. A Bíblia está nos mostrando. A Bíblia nos mostra, o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, que havia duas irmãs que discutiram, Evódia e Sintique. As irmãs tiveram um problema. Paulo diz que ele está pedindo que ajudasse a elas duas, para passar por aquele problema. Ou seja, a Bíblia não esconde que existem problemas dentro da igreja, que existe às vezes, alguém que não concorda com o outro, que existe às vezes alguma dificuldade, mas a Bíblia veemente diz que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Como isso é possível? Isso aí é o segundo aspecto, o aspecto da comunhão uns com os outros. Bem, Paulo deixou claro como isso é possível. Leia aí comigo, Romanos, capítulo 14, versículo 2 ao 4. Eu grifei este texto na minha Bíblia, porque eu acho muito interessante, sempre leio ele. O texto diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí ele pergunta: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Paulo está dizendo, sabe por que acontecem certas dificuldades dentro da igreja, de comunhão entre os irmãos? Porque cada pessoa pensa de um jeito, age de um jeito, faz de uma forma. E a figura de linguagem que ele utilizou aqui é de pessoas que comem de tudo e outros que só comem de legumes. Aí ele disse, para vocês conseguirem viver bem, vocês têm que respeitar isso aqui. O que não come, ou seja, o que não come de tudo, não despreze o que come, mas o que não come também não julga o que come. Ou seja, ele está dizendo, nós precisamos respeitar o aspecto, o caráter de cada irmão, porque tem gente que pensa de uma forma, tem outro que pensa de outra forma. A Bíblia mostra isso aí. Nós temos que ter cuidado com discordâncias, principalmente teológicas, porque tem discordâncias teológicas, é o que tem dividido o evangelho pelo mundo aí. Não é? Às vezes por causa de uma vírgula um pastor, não concordo com isso aí, vou logo abrir outra igreja. Está usando de subterfúgio. Não era para abrir, era para dizer, não, eu não concordo, mas nós vamos viver de forma harmoniosa, porque o que vale no final é que nós seremos salvos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e moraremos na mesma cidade, no mesmo lugar. Lá não há divisão. Eu nunca vi na Bíblia divisão. Aqui vai morar só os crentes da classe A. Esses aqui são os melhores. Ali vai morar os crentes da classe B. E eu já vi um irmão dizendo, irmão, eu quero morar no céu, nem que seja na favela. Na favela, no céu não tem favela, irmão. Não, favela é coisa daqui da terra. No céu não tem. Quando você olha para os irmãos da Bíblia, você vê os 24 anciões, que tem destaque, que representa 12 pessoas no Antigo Testamento e 12 pessoas do Novo Testamento, mas você não vê nenhum destacado fora esses aí. Não vê, porque para Deus todos são iguais. Então, aquele que come de tudo, não fique julgando o que não come ou desprezando, e o que não come, não fique também desprezando. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque certas coisas que nós fazemos, às vezes choca outros irmãos, entristece, abala a fé deles. Então nós precisamos nos policiar, porque a Bíblia deixa muito clara que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E ele ainda diz, por que tu julgas o servo alheio? Ele está dizendo, o servo é seu ou é meu? Deus está dizendo, o servo que você julga, porque prega desse jeito, porque canta desse jeito, porque pastoreia do outro jeito, Tem gente que quer que todo mundo pense, haja, faça, execute como ela quer. Quer que o pastor faça do jeito que ela quer, ou que ele quer. Mas o servo não é teu, o servo é de Deus. É Ele que está administrando, é Ele que está usando. Queira você ou não, Deus está agindo conforme Ele quer, porque Ele é soberano.
Cuidado para não ser igual aquele profeta, que quando o outro profeta foi usado por Deus para dizer que o rei Acabe ia morrer lá, o profeta deu uma bufetada e disse: para onde passou o Espírito Santo que não passou primeiro por mim? Tem gente que quando o pastor toma uma atitude, diz alguma coisa, algum irmão, algum líder, ela diz: por que primeiro Deus não falou? E Deus tem que fazer reunião com você primeiro para tratar das coisas? Sabia disso não? Deus não precisa fazer reunião com ninguém para tomar nenhuma atitude. E todas as atitudes que Ele toma são sensatas, justas, dignas. Então quem és tu que julga o servo alheio? Até porque Ele está dizendo, para o seu próprio Senhor Ele está de pé ou cai. Ou seja, para Deus, Deus sabe se a pessoa está em pé ou está caído. Não é? E tem mais, até os caídos Deus não despreza. Até os enfraquecidos Deus não despreza. Até aqueles que estão cheios de problemas Deus não despreza. Ele sabe tratar com essas pessoas. Ele sabe lidar com essas pessoas. E tem uma coisa, Ele sabe trazer de volta essas pessoas. O pior erro do homem é ele tentar se justificar demais. Porque a Bíblia diz que quem não justifica é Deus. Quando você fala muito, erra muito. Mas quando você fica calado e aguarda a justiça de Deus, oh, aleluia! Essa justiça chega na hora certa. E faz a pessoa entender tudo. Olha o que a Bíblia diz: para o seu Senhor Ele está em pé ou cai. Ou seja, Ele está dizendo, Deus conhece a nossa real situação espiritual. Agora olha a promessa dele: mas Ele estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Tem gente que se alegra até com a queda do irmão. Aleluia. Tem gente que até faz festa quando o irmão peca, cai. Mas a Bíblia está dizendo, poderoso é Deus para firmar os fracos. Poderoso é Deus para firmar os cansados. Poderoso é Deus para firmar os que estão com joelhos trementes. Olha uma orientação bíblica para que a gente tenha comunhão uns com os outros. Romanos capítulo 12, versículo 18. Depois pula para o 20 e 21. O 18 diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Versículo 20 e 21 agora. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E ele conclui dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ei, o Espírito Santo inspira quando a pessoa está aqui. Não é brincadeira não. Ela inspira. Deus esta noite está dizendo a você: não te deixes vencer do mal que está sendo maquinado. Não deixe executar o mal que está na sua mente para fazer o outro. Não se alegre nem com a queda do vosso adversário. Orai, clomanchuribihácia. Mas se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. E a Bíblia promete dizendo: porque fazendo isto, tu estás amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. E termina dizendo: não te deixes vencer do mal. O mal que é violência, o mal que é execução, o mal que é assassinato, o mal que é calúnia, o mal que é mentira, o mal que é me disse, o mal que é uma história mal contada, o mal que é uma rasteira. Mas o bem prega o amor, o perdão, a conversa, o diálogo. Conversa com Ele. Assim diz o Senhor para você esta noite: não tome nenhuma atitude precipitada, converse com Ele, senta na mesa e diz o que é que está acontecendo. Aleluia. Sabe quem está alegre com essa nossa discussão, com essa nossa briga, com esse nosso problema? É o mal, é o Satanás. Mas esta noite Deus está dizendo: deixa o bem vencer, com amor, com misericórdia. Rai clan churibiande cantarabaxéria. Essa mensagem eu estou pregando até para mim. Essa semana eu tive uma raiva grande. E eu quase não dormi a noite inteira.
Não era maquinando, era pensando, né? Mas quando você pensa muito numa situação de problema com outras pessoas, o diabo começa a jogar setas, sabe? Começa a jogar as setas inflamadas, os dardos. Aí a carne começa a querer reinar. Não, você pode dizer isso aqui, passa na cara dela, diz a verdade, esfrega, humilha. Tu tem o poder de fazer isso. Tu tem as cartas para dizer a verdade. Você passa a noite inteira. Mas o crente vai orar. Sou Jesus. Eu posso dizer muita coisa lá. Eu posso falar toda a verdade. Eu posso humilhar todo mundo. Mas esta não é a tua vontade. Qual é a tua vontade? Aí Deus diz: você vai, trabalhe, não tenha pressa. Quando for no horário que eu disser agora, tu vai lá na sala dele. E quando entrar, tu entra falando da minha palavra. Tu entra falando do meu amor. Fala para aquele homem que ele é justo e ele não gosta de injustiça, porque ele conhece os princípios cristãos. Mas, irmãos, o diabo tinha botado tanta palavra ruim na minha boca, mas quando eu cheguei lá, quando eu falei, o homem se quebrantou. O homem disse como, aleluia, aleluia, aleluia. O homem disse, sabe como? Como disse o rei Saul a Davi, quando por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar o rei, e ele não matou. E Saul disse: tu és mais justo do que eu. Tu és um homem de Deus, tu és uma bênção, tu és um crente de verdade. Aleluia. E por fim ainda disse: está tudo resolvido. Tudo em geral, tudo perdoado, tudo resolvido, está tudo bacana, e vocês estão certos. E eu não precisei me justificar. Você não precisa se justificar, deixa Deus colocar em prática o que Ele está querendo fazer, que Ele vai quebrantar a pessoa todinha, Ele vai amontoar a brasa sobre a cabeça dela, e vai terminar bem, uma bênção, a pessoa reconhecendo que Deus está naquele lugar, e que Deus é na tua vida, porque tu tomaste uma atitude sábia. E a mulher sábia, diz a Bíblia, ela edifica, não destrói a sua casa. Isso aí é para o crente também. Um homem sábio também, ele não destrói, ele edifica, ele constrói. Sabe por quê, meus irmãos? Nós sabemos muito bem, a Bíblia nos ensina isso, que o perdão de Deus é condicional. O perdão de Deus é condicional. Mateus 6,12, depois 14,15, a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas. Olha que oração bonita. Estou pedindo perdão. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Só que tem a outra parte. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus disse: porque se perdoardes, versículo, continuando no 14 ainda, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. 15. Porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É muito bonito você se quebrantar todinho, chorar todinho. Me perdoa, Senhor. Canta até um hino de Marcos Antônio: te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Né? Você canta, você chora. É lindo a cena. Mas Deus não se engana com gente hipócrita. Se engana não. Ele vai terminar: quer perdão? Então perdoa aquela pessoa lá que te feriu. Quer ser perdoado? Então perdoa aquela pessoa que fez muito menos. Libera perdão. Coração machucado, magoado, libera perdão. O Senhor esta noite está dizendo: ainda está em tempo de você pegar o telefone quando sair daqui. Me perdoe, viu? Eu agi errado, sou um crente, preciso pedir perdão. Aí Deus vai corrigir tudo que está fora do horário. Deus vai corrigir tudo que está fora da rota. E tem mais. A Bíblia diz claramente que sem perdão não há salvação. Se não houver perdão entre os irmãos, não há salvação. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Sem perdão, sem salvação. Mas se nós quisermos ser salvos, diz a Bíblia,
Nós vamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. E se ele pedir comida e tiver fome, você vai ter prazer de dizer: pegue a comida. Não se preocupe com sua alma, não, seu intelecto, não, que lá dentro você diz assim: pega, miserável, a comida. Eu sei que tu fizesse muito mal para mim, lá na cabeça, sabe? A cabeça diz mesmo. Mas o que vale é a ação. Lembre, Jesus não vai só pela cabeça, ele vai pela atitude. Lembre aquele exemplo que ele deu. O homem que tinha aquela terra disse: meu filho, hoje vai lá plantar, fazer um negócio. Ele disse: pai, sabe de uma coisa? Hoje eu não vou não, estou cansado. E no final a Bíblia disse que ele foi. E o outro disse: que é isso, pai? Eu vou, pode contar comigo, nem tem erro. E não foi. E Deus disse: qual que foi naquele dia perdoado, abençoado? Que falou que não ia, mas foi. Você quer ser salvo? Quem é que não quer ser salvo? Pastor Isaías, essa tarde estava conversando, falando, né, das coisas deste mundo comigo, mas falando que nós estamos aguardando, como leu Bira, aquela cidade celestial. Quem é que não quer ir para lá? Então esta noite Deus está dizendo: comece a perdoar. Comece a perdoar. Perdoa, 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 perdoa. E ele ainda diz mais: cuidado para que nenhuma raiz de amargura faça você se privar da graça. Aleluia, aleluia. E eu quero terminar com um salmo muito conhecido, que é um salmo que nós sentimos aqui. Não é hipocrisia. Quando nós entramos aqui neste lugar, nós sentimos este salmo. Pode ver se não é. Isso é sinônimo que as pessoas aqui têm comunhão. Tem problemas? Tem, mas no final se perdoam. O que é que o Salmo 133 nos diz? Rabai Xandarabaxéria. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O salmista está dizendo: é muito bom um ambiente em que os irmãos se perdoam, se amam, têm união, é suave, é gostoso você estar ali. E ele termina dizendo: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É engraçado, não sei se você já percebeu, em toda aquela região ali da Palestina, aquelas terras são tudo secas, mas Deus fez no extremo norte do território de Israel, a 4.640 e poucos metros de altura, subiu um monte chamado Hermon, que fica entre o Líbano, aleluia, e Israel. Aquele monte vai lá em cima, pega gelo rarefeito de cima das nuvens, e quando descongela, gera um rio. O rio entra, vários rios, deságua lá no mar da Galileia, enche ali e depois deixa de forma perene o rio Jordão, até desaguar o Mar Morto, nunca deixando Israel sem água. Todo o território ao redor é seco, mas Israel tem água, porque o Monte Hermon sobe. Deus está dizendo: na medida que você perdoar, eu vou fazer como o Monte Hermon, todo mundo passando dificuldade, mas lá do alto vai vir um socorro e vai entrar na tua vida e te abençoar grandemente por causa do perdão. Ramande cantarabaxéria. Isso é para quem crê, irmão. Porque a palavra de Deus não é para quem não tem fé, não, é para quem crê. Aleluia. Se você perdoar, Deus está dizendo: eu vou fazer como o orvalho do Hermon, eu vou buscar lá de cima gelo, vou derreter, vou encher tua vida de água, oh, aleluia, e tu vai ser abençoado, e tu vai ser mais do que abençoado, você vai ser abençoador, aleluia.